Olá, irmãos, vamos à palavra de Deus. Certa vez Jesus disse: é muito difícil um rico ir para o céu. Isso não é uma coisa muito boa de ouvir, afinal, passa a impressão que Deus não gosta dos ricos. Mas isso não é verdade. Se observarmos a frase, Jesus disse que era muito difícil e não que era impossível. Para entender as palavras de Jesus, temos que nos socorrer em duas histórias. A primeira é a do jovem rico que perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ir para o céu. E Jesus disse que ele deveria vender suas coisas, doar aos pobres e segui-lo. Já com Zaqueu, que era publicano e considerado desonesto, Jesus aceitava convites para fazer refeições com ele e não há qualquer referência de que tenha feito um pedido como este. Ou seja, olhando de longe, podemos entender que Jesus, ao mesmo tempo que pede que não juntemos riquezas na terra, não se afasta e nem despreza os ricos. Se queremos que Jesus nos ressuscite um dia, precisamos observar os motivos pelos quais fazemos as coisas. Não é o fazer, mas a razão do fazer. Deus não odeia as riquezas e nem os ricos, pelo contrário, ele fez extremamente ricos vários servos deles, tais como Abraão, Davi, entre outros. Agora, ao observarmos a forma como cada um desses personagens se relacionavam com o dinheiro, vamos perceber a diferença. Por exemplo, quando Davi era pobre, já servia a Deus de forma especial. Quando ficou rico, nada mudou. Afinal, ele sabia que a sua riqueza não advinha de suas capacidades, mas da sua dedicação ao trabalho de Deus e as bênçãos que recebia por conta disso. Já seu filho, Salomão, fez exatamente o contrário. Nascido na riqueza, talvez nunca tenha percebido de onde provia seu dinheiro. Por isso, não valorizou as bênçãos que havia recebido por meio do seu pai e, no fim, escravo da riqueza e dos prazeres do mundo, tornou-se idólatra, servindo somente ao dinheiro. Essa é a questão. Não é o dinheiro que nos escraviza, mas a forma como nos relacionamos com ele. Assim, ao contrário do que parece, a questão não é o que se junta, mas o porquê se junta. Se permitirmos que o dinheiro nos afaste de Deus, ele se tornará nosso Senhor e nos comandará. E dinheiro somente se satisfaz com mais dinheiro. E para ter sempre mais dinheiro, é necessário que esqueçamos a maior parte dos ensinamentos de Deus. Nesse sentido, ser pobre é mais eficaz para a nossa salvação. Não que devamos querer ser pobres, mas a pobreza nos mantém longe da perdição, justamente porque as tentações são bem menores. Nessa condição, a nossa fé é alimentada. Se diariamente nos lembrarmos que é sempre Deus que nos supre, nos tornamos muito mais dependentes dele. Assim, é mais fácil aceitar que a nossa prosperidade não vem do que fazemos, mas da vontade de Deus. O problema do rico é que, se ele não aceita essa relação de dependência com Deus, acaba acreditando que a sua riqueza depende somente das coisas que precisará fazer para mantê-la. E isso não exclui nenhuma postura, inclusive aquelas que Deus abomina. E pensando bem, o rico está até certo, afinal, se ele mesmo se supre, para que vai precisar de Deus? Irmãos, entendam. Se o coração do jovem estivesse disposto a fazer isso, Jesus não o teria pedido. Veja o caso de Zaqueu, que mesmo sendo rico, seu coração já estava voltado para Deus. Por isso declarou que doaria seus bens, mesmo sem Jesus pedir. Entenda, Deus é espírito. Assim, enquanto as nossas preocupações estiverem voltadas para as coisas do mundo, estaremos priorizando a nossa natureza carnal e, automaticamente, deixaremos de investir na nossa vida espiritual. Ajuntar tesouros no céu é adorar a Deus sobre todas as coisas. E isso significa que em todas as situações deverá ser honesto, inclusive deixando de lucrar e muitas vezes perdendo dinheiro. Essa é a chave de entrada no céu, pois enquanto muitos investem somente na vida material, que apodrece e roubam, na vida espiritual há sempre crescimento e paz. Mas não é uma paz passageira, uma paz que ninguém pode tirar, uma paz com Deus.